dia de hoje. E em seguida eu abro, né, a palavra para todos se manifestarem em relação às afetações com o conto. Pode ir, João. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo. Estou um pouco nervoso, mas vamos lá fazer isso. Tá todo mundo me ouvindo, né? Tranquilo. Bom, vamos introduzir um pouco, né, a obra e ao autor. Acho que é um momento muito importante de situar, né, a obra e quem escreveu. Apesar da obra sempre ressoar muito para além do autor, enfim, especialmente Caio Fernando Abreu. E eu falo isso porque ele é um autor muito importante para mim, tá? Então, é um pouco, o nervosismo também parte um pouco disso. Mas o Caio Fernando Abreu, né, como é conhecido, se chama Caio Fernando Loureiro de Abreu. Nasceu em Santiago, que é um município do interior do Rio Grande do Sul, lá em 48, e viveu até os seus 47 anos, falecendo em Porto Alegre em 96, em decorrência da AIDS. E uma informação importante do Caio Fernando Abreu é seu mapa astral. Sol em Virgem, ascendente em Libra, Lua em Capricórnio, Sol, Mercúrio e Netuno na casa 12, muito organizado, eficiente, não suporta ineficiência. E eu acho que isso é importante trazer esse aspecto da astrologia, porque o Caio é apaixonado. E não só apaixonado, como isso faz parte da vida dele e da literatura dele. No próprio Dama da Noite tem um momento que aparece aí uma coisa com o Zodíaco, de um ascendente em Câncer, mas se vocês pegarem outros contos e outros textos dele, vocês vão ver que isso repercute muito. Segundo ele, era uma forma dele entrar em harmonia com o cosmos, né, com o todo. E ele também fazia mapas astrais para os personagens dele. Isso era uma forma dele de construir personagens, de construir histórias. Muito interessante esse aspecto. Desde os 6 anos de idade, então desde muito novo, ele já cria histórias em quadrinhos. Mas é só lá em 68, quando ele vai para São Paulo trabalhar na redação da Veja, escrevendo contos, depois de desistir do curso de letras em Porto Alegre, que ele começa a ganhar mais notoriedade, né? O Caio escreveu muitas crônicas, muitas cartas, textos jornalísticos, muitos contos, que foi onde ele ficou mais famoso e é onde a contribuição dele para a literatura brasileira se expressa melhor, assim, nas narrativas curtas. E é ali na década de 70 e 80 que ele é mais ou menos localizado, né, por especialistas de literatura, assim, enquanto autor, que inserem ele nessa geração que viveu mesmo a opressão da ditadura militar e que vai, de alguma forma, relatar o que foi essa vivência, chamada Geração do Sufoco ou Geração AI-5. E aí os textos dele são permeados dessa angústia, desse sufoco, né, que é uma herança dessa vivência. Ele se exilou na Europa também um tempo por conta do AI-5, isso também faz parte dos escritos deles. E aí, ele é meio que localizado também, assim, né, na literatura, dentro da segunda leva da contracultura. E essa galera meio que vai afirmar que o pessoal é político. Então, o teor pessoal nos contos do Caio é muito importante e muito presente, né? A partir das suas vivências, da forma que ele vê o mundo, de como as narrativas afetam os personagens, muito mais do que a história em si, né? A linearidade da história em si, do começo, meio e fim, mas como a história, os acontecimentos afetam os personagens, vai revelar muito o teor político do Caio. No começo, lá na época dele, ele era meio que mal visto assim pela crítica por ser um autor muito pop, ter muitas referências pop do cinema. Ele tem uma literatura muito cinematográfica, muito imagética, muito sensorial. E ele era meio que mal visto, ou visto como menor pela crítica da época. Mas é exatamente aí que, para mim, ele revela o lado político dele, ele atesta a política dele de vida, né? E, assim, eu acho que isso é muito verdade, até porque ele por conta do HIV, ele foi um dos primeiros autores brasileiros. Estava até vendo uma entrevista de um autor brasileiro que faz poesias e tem HIV e fala sobre isso, que ele foi o primeiro autor que falou sobre isso abertamente. Então, para mim, ele expressa a opinião dele e a vivência dele
forma de fazer política dele através das suas vivências, né, de mostrar suas vivências. Tem essas cartas muito famosas, que é Cartas para Além do Muro, que são 3 cartas que ele publicou no Estadão, se eu não me engano, não lembro agora no jornal, que foi ele revelando para as pessoas, para os seus leitores que tinha HIV, então isso é muito presente, né, na vivência dele, na escrita dele. E aí esse tipo de escrita, né, vai revelar as angústias, vivências, paranoias próprias, e que leva as pessoas a considerarem os escritos dele um depoimento geracional muito forte daquela época. Uma linguagem muito poética. Ele é descrito também como escritor de evocação, como eu falei, essa questão da história e de como a história afeta os personagens ser mais importante, ou ter mais destaque do que a história em si. É uma escrita muitas vezes assim muito simbólica, muito enigmática. Ele fala que gosta de enigmas, mas nisso ele revela a verdade dos seus personagens e a sua própria verdade. É uma escrita que não é autobiográfica, é importante dizer isso, mas que tem muito dele na escrita dele. Os textos do Caio começam e terminam de forma muito brusca, isso é uma marca registrada dele, às vezes terminam com reticências, às vezes terminam com e que, e ponto. Ele tem esse apelo, assim. Fala muito de sexualidade também, enfim, eu poderia ficar horas aqui falando de Caio. Mas é isso, acho que é uma boa situada já, o suficiente. Eu quero fazer uma pergunta, então, antes da gente começar. Acho que faltou isso na sua curadoria. Por que você gosta tanto dele? Sim, vou falar. Eu tenho várias histórias de encontros com Caio e textos dele. Minha amiga Raíssa, que está aqui assistindo, ela sabe, porque ela também tem. A gente virou fanzoco do Caio junto. E, enfim, o Caio foi um autor muito importante para mim, porque na minha adolescência ali, com meus 15 anos, que foi quando eu descobri ele, no aflorar da minha sexualidade, na descoberta da minha homossexualidade, eu encontrei nesse autor uma verdade muito crua e uma vivência sexual muito liberta, muito livre, por vezes feia, mas exatamente por isso real e tocante e bonita, apesar dele ser um autor muito melancólico, muito desesperançoso, mas nesse momento que eu estava entrando em contato com essas questões minhas, eu vi muito consolo na escrita dele. E aí foram uma série de encontros, né, ao longo da vida com o Caio. Eu tinha um professor na minha escola que ele era mestre em Caio Fernando Abreu, professor de literatura, muito apaixonado por Caio Fernando. Acabei fazendo um projeto de iniciação científica sobre Caio Fernando. Então tiveram vários encontros. E esse conto em especial, ele é um dos meus favoritos, dentre todos os meus outros favoritos do Caio. Tem história muito doida, porque quando eu comecei a ler Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, eu fiquei louco. Fiquei apaixonado. Já tinha lido Morangos Malvados dele, me apaixonado. Comecei a ler Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Cheguei nesse conto, fiquei deslumbrado. E um belo dia, estava na escola, a gente foi ver uma peça, e a Raíssa, a gente foi ver uma peça, aleatoriamente, que é até com o Silvério Pereira, que hoje em dia é ator da Globo e tudo, mas nessa época a gente nem conhecia ele direito, do coletivo dele, As Travestidas. E a gente foi ver essa peça despretensiosamente. Aí estamos lá vendo a peça era sobre uma travesti num bar. E aí começa o texto, e eu, gente, que coisa estranha com esse texto de algum lugar. Aí tem uma hora que ela fala, alguma coisa, não sei o que lá, boy. Aí eu só segurei a mão da Raíssa e falei, amiga, esse é o texto que eu tô louco. É o Dama da Noite. E era uma releitura do Dama da Noite. Do coletivo As Travestidas, uma peça maravilhosa. E, enfim, eu já reli esse conto diversas vezes. Estava muito curioso para ver como seria o impacto do Caio para vocês. E eu acho ele um autor super subestimado também. Hoje em dia, ele meio que foi absorvido pela cultura pop, pela internet, e foi subtraído pra caramba, sabe? Esse teor mais dramático e ácido dele, acho que perde nessa coisa meio autoajuda que circula com o nome dele pela internet. E eu acho que é importante trazer ele, sabe? Ele é um autor muito importante para mim. E eu acho ele essencial. E aí é isso. Foi mais ou menos isso. Tô Maravilha. curioso. Ok. Obrigada, João. Nada.
Pessoal, vou abrir agora, né? Quem quiser, a gente abre as inscrições, né? Que fica mais fácil para organizar. Janine, você pode organizar a lista? Tá. Então vamos lá, fiquem à vontade. Raíssa? Pode falar, Raíssa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, eu sou Raíssa, eu sou de Pernambuco. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu acho que não só por ser um momento que se volta a um dos meus escritores favoritos, mas pela intenção do projeto em si. Eu sou muito amiga do João e acho que ele está super apaixonado no projeto e eu acho incrível o que vocês estão fazendo. Desejo muito sucesso e espero poder participar outras vezes. Venha sempre, bem-vinda. Pode deixar que eu venho mesmo. Ainda mais que esse sotaquinho aí. Gente, sotaque de Pernambuco ninguém merece, né? Ave Maria. Quer dizer, todos merecemos, na verdade. Eu compartilho muito do sentimento do João pelo Caio, né? Eu conheci o Caio não na mesma época, mas conheci quando o João estava já na minha vida. Então, acabou que todas as impressões que eu tinha das leituras do Caio, a gente acabava compartilhando e a gente lia junto, se emocionava junto. E também estou muito ansiosa para saber como vai ser um impacto, né, de ouvir o Caio e de ver o que vocês vão achar sobre. É, hoje o João estava falando que estava querendo gastar todo o dinheiro dele com os livros do Caio. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito. Quando a gente começa a ler o Caio, na mesma hora a gente pensa que eu só quero ler isso, eu preciso parar e comprar todos os livros que esse homem escreveu. E aí você entra nesse universo de Caio e tem uma coisa que fica muito forte, que é o desejo de você saber quem ele foi, assim, as nuances da vida dele enquanto pessoa, né, enquanto vida. E tem muito material sobre isso, pessoas que escreveram justamente para sanar essa curiosidade, porque eu acho que é algo que fica muito nas pessoas. E tem um livro que é o Para Sempre Teu, Caio F., que foi escrito por uma amiga dele, né, que é a Paula Dipp. O livro é enorme e tem essa intenção, falar de quem foi o Caio, contar das experiências dele, e fica muito forte no livro o quanto ele vivia a literatura em tudo, assim tudo. Ele era literatura a cada segundo da vida dele, com todos os amigos dele. Um bilhete dele era extremamente especial, assim. E sobre isso de ser imagético, que eu vi que outras pessoas comentaram também, uma coisa que o Caio falava sobre isso, né? Sobre as pessoas acharem que a leitura dele era super imagética. Ele não gostava, às vezes, quando as cenas elas eram colocadas no teatro, por exemplo, porque ele sentia que isso acabava impondo a imagem correta, né? A imagem daquilo. E ele gostava da liberdade de que as pessoas imaginassem à sua maneira. E eu acho que é isso, né? Acho que são curiosidades que eu tô falando que eu acho que podem deixar a leitura com o coração mais quentinho quando a gente sabe um pouquinho mais sobre ele. Estou muito curiosa, tenho certeza que o João vai arrasar, que eu já ouvi lendo isso e já ouvi lendo várias coisas. E espero voltar mais vezes, espero que o conto impacte bem muito vocês, assim como eu tenho certeza que vai impactar muito, porque impacta todas as vezes. Obrigada, gente. Um cheiro. Um cheiro, valeu, Raíssa. Quem vai falar? Larissa? Isso. Vai, Lari. Então, tarde, gente, de novo. Raíssa, com certeza, venha sempre. Você não tem o direito de ter o sotaque bonito desse jeito, entendeu? Não tem. Mas, enfim, só um comentário mesmo, porque o amor pelo sotaque é compartilhado. Então, sobre a leitura, eu li esse conto ontem à noite e um pouquinho antes de ler o comentário de Milena no grupo,
Então, assim, né, eu falei, rapaz, o negócio vai ser forte aqui. E realmente, porque eu achei legal quando o João trouxe na curadoria, que ele disse assim, tô curioso para ver o impacto da leitura sobre vocês. Essa palavra ele já trouxe sabendo que a gente ia se impactar, porque ele poderia ter falado de outra forma, né? Assim, sei lá o que vocês acharam, alguma coisa assim, mas quando a gente fala a gente usa essa palavra, a gente está falando exatamente de uma coisa que fica assim, sabe que é um baque. Então, quando eu terminei, aliás, antes de terminar a leitura, assim, eu tenho às vezes o costume de ler as coisas um pouco rápido, e aí teve horas que eu precisei voltar em alguns pontos da leitura, para eu não me perder, porque não tem essa questão do diálogo, da construção imagética, mas não tem esteticamente, travessão, 2 pontos, não sei o quê, tudo que a gente poderia usar para se orientar, né? Geralmente a gente encontra em outros livros isso, outras escritas. Então, assim, foi um texto corrido que, ao mesmo tempo, você não pode correr para ler, porque tem muito detalhe, você fica muito, assim, imerso naquilo. E aí eu fiquei, assim, pensando, né, nessa postura dessa dama da noite, assim, não só com relação a ela, mas todas as vezes que a gente monta mesmo, né, assim, uma persona quando ela fala da questão da roda gigante, né? Quem que a gente é nessa roda, em que lugar que a gente está. E é interessante pensar, porque a roda gigante é aquela coisa, às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, e nas vezes que você está embaixo, às vezes você não gosta, né, desse lugar. Então, assim, quando chegou no final mesmo, e ele termina o conto dizendo, né, e ela se percebe uma criança assustada, eu falei, gente, todo mundo no final das contas, se a gente for ver, uma criança assustada em alguns momentos da vida. Mas o que eu achei interessante é essa oposição entre exatamente essa ideia da criança assustada que é indefesa, com o que ela constrói, né? Eu estou dizendo ela, a personagem, o tempo todo no conto, que é uma pessoa forte, que não tem medo de nada, e que já viu todas as mazelas da vida, e é isso aí mesmo. Então, assim, fica muito que se refletir, né, quando você termina de ler. Eu fiquei viajando horas depois pensando nisso. Mas, para resumir, achei muito legal, gostei muito da indicação. E eu vou, com certeza, terminar de ler o livro, porque é babado. Oi, gente. Eu só conhecia o Caio do Twitter, assim, que eu já tinha lido algumas frases dele, e eu achava super marcante, assim. E a primeira vez que eu li o conto, eu li rápido também e não peguei, assim, sabe? Falei, nossa, forte, de novo, devagar. E para mim o que ficou bem marcante foi a questão da fantasia, né? Isso da roda gigante, de a gente ser o tempo todo guiado para caber em caixinhas, assim, em vários aspectos da nossa vida. E como que isso é frágil, a gente é frágil e esse sistema também é. E também achei bacana como que ele coloca também a fantasia como uma coisa, um lugar criativo, né? Porque no final ele fala, eu posso imaginar esse amor da minha vida que vai chegar como eu quiser, eu posso pôr uma capa nele, eu posso... Achei bem interessante, assim, eu ainda tô digerindo o conto, sabe? Mas foi bem interessante. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, parabenizar o nosso curador pela excelência, adorei. Não conhecia Caio Fernando Abreu, foi o primeiro conto que eu li dele. Eu vi algumas coisas assim de Instagram, mas não imaginava que era tão profundo, assim, amei essa escolha. E, assim, eu achei interessante no texto o elemento que traz, assim, o tempo todo dessa questão da roda, né? E eu estudo tarô já há um tempo, e no tarô tem um arcano maior chamado a Roda da Fortuna. Geralmente, quando ele aparece no jogo, ele fala de mudança, uma mudança que ela vai acontecer. Você querendo ou não, a mudança vai acontecer.
pode ser boa ou ruim. É tanto que a imagem da carta, depois eu mando no grupo, tem assim, tem um demôniozinho em cima, tem um rei embaixo. E aí, bora marcar, Milena. E aí, eu achei interessante demais isso, porque ela é, não sei se ela ou ele, a Dama da Noite, uma personagem que ela busca por mudança, né? Parece que ela busca por mudança o tempo todo, inclusive com essa questão do amor, que ela tá num ambiente com a energia completamente diferente do que ela quer, mas ela tá buscando esse amor, e tá buscando essa mudança. E aí, a falar de Lari também me lembrou uma coisa, né? Eu faço terapia com a psicóloga, que ela tem uma abordagem transpessoal. Hoje a gente está fazendo um barulho, que a máquina tá ligada aqui, desculpa. Ela tem uma abordagem transpessoal. E ela fala muito dessa questão do autoconhecimento, que Milena não gosta muito. Mas ela fala de uma entidade que nós temos, que é a criança interior, que é a nossa criança ferida, que sofreu traumas diversos na infância, e a gente carrega essa criança o tempo todo. Aí teve uma vez que ela falou assim, que o mundo hoje é comandado por crianças feridas, que são as crianças que não... os adultos que não curaram seus traumas e estão o tempo todo projetando isso na sociedade e na vida. Então, assim, eu achei essa personagem também perfeita, assim, para falar dessa entidade, não sei, que é a criança ferida que há em nós. Gratidão, gente. Oi, gente, boa tarde. Eu tenho aqui Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu tenho aqui um livro de Caio Fernando Abreu, que tem uns contos dele, só que eu ainda não li. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com o autor. E eu achei esse texto, assim, a primeira vez que eu li ele na sexta, ali ontem de novo. E na primeira vez que eu li na sexta, tipo, eu achei assim, não entendi não, que parecia muito metafórico, assim, tipo, simbólico. Aí tipo, não estava entendendo. Aí depois eu li novamente e pude ter algumas percepções que, tipo, ele pode ser confundido com monólogo, né? E a personagem principal se autodenomina Dama da Noite, né, que é uma mulher que, como a flor que recebe esse nome, apenas mostra seu verdadeiro perfume à noite. E seu ouvinte, interlocutor, é um sujeito que ela apenas chama de boy. E então a Dama da Noite é a própria imagem do desencantamento e a roda que ela tanto divaga, que é a imagem de uma vida que a mesma não quis ou não pode seguir, excluída de uma sociedade modelo, tipo, em que todos têm que ter carro, filhos, empregos e até apenas um passeio fixo. E, no caso, a sexualidade é um dos principais assuntos explorados nesse conto, que em várias oportunidades a personagem sugere que essa roda nos torna seres com limitações, e que todos, em certo momento dessa vida contemporânea, procuram, como escape, seguir suas inclinações em direção a esses instintos, para as iguais, múltiplas frustrações que a gente tem, né? E mesmo que todas essas satisfações se desembocam na imaginação. Então, por isso que ela fala alguns trechos lá que tudo é imaginário na cabeça, a pessoa fica imaginando, tipo, o sexo na cabeça dela, não como algo real. E, tipo, ela quase, por exemplo, se eu tivesse no lugar desse jovem aí, eu ia ficar, tipo, meio surtado, você não ia entender muito bem, né? Eu ia ficar, tipo, meio assim, ou eu ia querer sair correndo de lá, porque meio pesado que ela fala aí. E, tipo, ao mesmo tempo que há uma busca no outro por uma vida menos solitária, mesmo que essa companhia seja temporária, também está presente no texto, tipo, no conto, né? A decepção no discurso da protagonista, que é a relação às amizades, muitas e duradouros laços de amizades, que foram se perdendo no tempo e nos desapontamentos. Nesse caso, a afabilidade é sinônimo de fraqueza, de sintoma de cansaço ou fracasso.
Então, foi bem pesado esse texto e bem simbólico, assim, fiquei meio surpreso mesmo. E obrigado aí, João Vitor, por indicar esse texto aí. Nossa, que massa o que o Carlos falou. Muito legal. Quem é o próximo, gente? Eu queria ler de novo o conto agora com vocês falando e não vou poder ler enquanto eu tô aqui. É você, Milena, mesmo. Ah, sou eu mesma? Geralmente quem pergunta, né? Então, foi meu primeiro contato, eu nunca tinha lido, nem tinha tido grandes contatos em internet, nem nada disso. Acho que ele, como o João falou, né, ele tá muito pop, mas acho que mais entre os mais jovens, né? Eu não tinha muito contato com ele, mas eu via que vocês, eu via assim, os alunos, né, mencionam esse autor de uma forma mais efusiva, assim, mas eu não conhecia, né? Daí fui ler e tive um impacto. Não tive uma afetação ou uma impressão, eu tive um impacto. Nesse sentido, assim, eu achei um texto, vamos dizer assim, geracional, um texto de conflito de gerações, sabe? E dessa experiência de uma decadência barra velhice, sabe? Por isso que eu postei no grupo, eu não sei se todos viram, mas eu postei no grupo aquela música do Cartola, né? O mundo é um moinho, que vai triturar os seus sonhos tão mesquinhos e vai reduzir as suas ilusões a pó, né? Que é uma música do Cartola, que é uma música, assim, super melancólica sobre o que o mundo atropela a gente, né? Nesse sentido da roda, né? Que o autor traz. Mas eu fiquei muito... tipo, os dois, o parágrafo que abre o conto e o parágrafo que fecha o conto são muito impactantes, assim, né? E eu fiquei... eu fiquei muito com essa impressão de uma vida que poderia ter sido outra coisa, sabe? Não sei te explicar, assim. É como se ela tivesse... como se essa dama da noite ela tivesse isso que Janine trouxe, né, da criança assustada, da criança ferida, né, e ao mesmo tempo ela não é como se ela tivesse perdido o bonde, vamos dizer assim. Então, mas ela continua na mesma estação procurando alguma coisa ali, só que não é ali mais que ela é como se fosse uma procura que não vai ter fim, né? Não sei te explicar, não sei explicar direito, mas eu tive muito essa impressão de um desejo decadente, um desejo que não vai mais encontrar objeto, né? E que está procurando no lugar errado, né? Ela coloca, por exemplo, ela coloca, tipo, eu vou encontrar o amor, mas eu só estou no lixo, né? Então, tipo, ela não, né? Não, estou falando da personagem, né? Mas o Caio, né? Ele coloca assim, que a personagem dele está procurando o amor, né? O que ela enfatiza algumas vezes, né? Que ela é uma louca que ainda procura o amor, mas que ela está num lugar totalmente assim, infértil para encontrar isso, né? Mas que ela vai insistir nisso e ela vai ficar ali, e parece que esse movimento é o que ela fez a vida inteira, entendeu? Então fica aquela decadência daquele movimento paralisado, tanto que ela fala, né? Ela se define como parada, bêbada, pateta e ridícula. Isso se repete várias vezes, né? Na forma como ela se descreve. E uma frase que está no finalzinho eu achei muito forte, que é uma frase assim, que ela, a hora que ela fala que ela vai voltar, né, que a dama da noite, né, se recolhe, né, a da luz do dia, coisa e tal, que daí ela fala assim, que ela vai continuar envenenando a si própria com loucas fantasias. Daí, em seguida, né, viva outra vez aquilo que sou todo dia, uma criança assustada, né. Então, assim, a imagem disso é uma cena muito crua da solidão, sabe? Muito impactante nesse sentido, que eu gostei até do que João falou, que
o Caio, ele não quer que a imagem seja bonita, é uma imagem feia, né? Que você vê nessa cena. Não tem beleza nisso. Quer dizer, tem beleza no que é cru, de tão cru que é. Mas não tem uma estética assim, tipo... vamos dizer assim, uma estética que esconda o que há de mais, o que há de mais, assim, sombrio, né? Ali a beleza está na sombra, vamos dizer assim, né? Então, nessa sombra dessa mulher que vai voltar da sua busca vã, né? Que inclusive é a epígrafe, né? Do texto. Tem uma epígrafezinha antes de começar o texto, que ele fala da rua em vão, né? É uma busca em vão. Ela fica ali, né? E parece que passou a vida ali em vão, atrás de um negócio, e volta para casa sozinha, e fica lá sozinha, e ao mesmo tempo conversando com esse menino, né? O tal do boy, né? Que é o símbolo de uma geração mais nova, que talvez seria o que ela... é o máximo que ela pode alcançar, né? É essa geração mais nova, que não é o que ela procura, né? Então, tipo, parece que ela vive num vão, vive num delay entre o que ela deseja e o objeto que ela pode vir a encontrar na realidade, entendeu? E ela passou a vida nisso, na fantasia de que há alguma coisa e que ela vai achar, mas ela nunca vai achar na realidade aquilo que ela está procurando, né? E ela fica assim, né, se colocando como só o que ela é e o que todos somos, como Janine bem frisou, crianças assustadas. O que são crianças assustadas? Crianças desamparadas, né? Crianças atrás de amor, né? Atrás de serem amadas de alguma maneira, né? Eu estava até conversando com sei lá quem hoje, não me lembro agora exatamente de que conversa que saiu isso, mas me falaram daquele livro acho que é budista, como é que chama? Ai, não é Projeto de Felicidade, esqueci. A Arte da Felicidade, que é um livro budista. E lá eles falam, né, que é para a gente ter como crivo de você pensar sobre qualquer pessoa que se relaciona com você, que aquela pessoa está atrás de amor, que é vamos dizer assim, uma busca comum a todos nós estamos atrás de amor, e às vezes as pessoas fazem as piores coisas em nome do amor, né? Então, se chega uma pessoa e ela te maltrata, se ela te distrata, se ela faz coisas horrorosas com você, ela também está atrás do amor e da felicidade, né? De alguma maneira. Então, eu acho que a crueza desse lugar de que a gente é só isso, né? Um bando de criança assustada querendo ser amada, é uma imagem impactante. Eu acho que devolve a gente para um lugar que a gente esquece, porque a gente floreia muito, a gente tem muita fantasia sobre as coisas, né? A gente floreia demais nossa existência, a gente cria muita coisa, né? Muito penduricalho para nossa existência, né? E eu acho que eu não li mais nada dele, pretendo ler agora os outros contos desse livro, né, para eu poder saber mais, mas eu tive muito essa impressão de uma crueza, assim, sabe? De tipo, é como se ele não quisesse florear. Ele quer, pelo contrário, ele quer. Nesse conto, pelo menos, eu senti isso, que é tipo, a decadência de um desejo, sabe? A decadência de uma vida, de uma busca, né? Aonde a gente foi parar numa busca? A gente foi parar na solidão, entendeu? Então, eu acho que um pouco isso que eu senti. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Foi meu primeiro contato com o Caio também. E eu tô amando tanto isso da gente conhecer tantos autores brasileiros. São tão bons, né? E são tão próximos, assim, da nossa realidade Brasil. E tá sendo bastante gostoso isso. Sobre a obra, né? Eu li hoje de manhã e eu acho que, não sei se é só a minha impressão, mas parece que todo mundo levou um tapa assim na orelha, sabe? Tá todo mundo meio tonto, meio sem saber onde vai. E foi exatamente essa a afetação que ficou para mim depois de ler o conto.
esse desamparo, sem saber para onde ir, e desgovernado, assim, sabe? Ele é um autor muito visceral, pelo que eu li, né, desse conto, não sei os outros. Mas parece ser muito intenso, assim, sabe? Escancarado. E é bastante forte. Eu gostei bastante desse tipo de escrita. Eu nunca tinha lido nada como se fosse um monólogo, né? Não sei se... Acho que o Daniel falou que não é um monólogo. Mas eu ficava tentando imaginar o que é que o boy, né? O boy estava falando quando ela respondia as coisas, e eu tentava imaginar esse diálogo, que a gente só vê a parte da dama, né? A gente não escuta o boy. E eu fiquei muito encucada com essa roda gigante. essa roda gigante. E toda hora vinha na cabeça Roda Viva, o programa que eu assisto. E aí vinha na minha cabeça também a música de Chico. Aí é uma música tão bonita, né? Que fala assim: roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou no instante nas voltas do meu coração. Aposto que todo mundo escutou esse trecho na melodia. Que é muito boa, muito gostosinha. E é isso, né? Sai desse grande que é roda mundo, roda gigante, e vai para uma coisa tão pequena que é roda moinho, roda peão. E esse peão seria a gente que está meio perdido aqui conversando sobre esse conto. Foi essa a impressão que eu fiquei. E eu acho que esse conto dá muita voz, né? Dá muita voz para questões que ainda são levadas como tabu, né? Eu acho que foi muito representativo, principalmente para aquela época. Clarice, Oi? o seu microfone agora parou. Começou tá fazendo um ruído bem alto. Eu quase não consegui te ouvir. Não sei se todo mundo. Foi? Voltou agora? Não, tá um ruído bem alto. Deixa eu ver. Eu acho que eu ia perguntar para ela se tem alguma coisa dando interferência, celular, qualquer coisa assim, quando eu... Melhorou? Não? Tá bem. Ela sugeriu da gente ir para a próxima pessoa, tá? Daí ela volta. Quem é? Sou eu. Ah. Gente, vou dar um spoiler aqui para vocês. Vocês vão encontrar tudo isso aí que vocês leram nesse conto e muito mais impacto nos outros contos do Caio. Isso é uma coisa bem presente na escrita dele como um todo também. Mas eu queria mesmo falar dessa coisa que Milena trouxe do desejo, né? Isso fica muito evidente no conto. E em outros contos também, mas nesse conto mostra, como você disse, que existe um descompasso entre a vida que ela leva, né, e a vida ideal, né, que as pessoas ideais levam. Só que ao mesmo tempo que existe esse desejo de estar inserido nessa vida, existe uma ambiguidade nesse desejo que é achar essa vida ridícula. Ela tá de fora, olhando para aquela galera ali toda bonitinha e tal, girando na roda, e tá achando patético, porque ela já viu um outro lado da vida, que é o lado de verdade. Então, eu acho que existe ali uma frustração em não fazer parte de algo, e não ter como fazer parte de algo, como se ela conhecesse uma verdade da vida que não cabesse lá, nessa roda, que não Nossa, fosse possível. perfeito. A figura Ela quer e não quer, né? A figura da melancolia, né? A figura da melancolia é exatamente essa. Destacada, né, dessa realidade. Aqui já viu uma verdade e não consegue mais pertencer ao mundano, vamos dizer assim, né? E eu acho que a ambiguidade está presente no conto inteiro. Eu acho que ele abre muito espaço para isso. Isso eu acho outra coisa fantástica. As coisas terminam bruscamente e deixam espaço para ambiguidade. Por exemplo, a relação dela com o boy é ambígua também. Ela fala de levar para a cama ele várias vezes, depois larga ele, não quer. Então existe um desejo aí que não encontra objeto, como você falou, né? Que está
cindido, talvez, não sei se é a palavra, não quero nem usar termos aqui que eu não. Mas me parece, né, um desejo que está atravessado por outros desejos, né, por outras coisas que impedem que aconteça que ela pertença plenamente a esses lugares, mas que os sonhos existem ainda, os ideais existem, né? Mas existe um descompasso muito grande entre o que ela vive, o que ela quer viver e o que ela sabe sobre a vida. Acho que, por enquanto, é isso. Eu queria falar um monte de coisa, mas esqueci. Se você lembrar, você fala depois. Gente, é só uma coisa que a frase de Milena me lembrou. Que uma vez minha psicóloga chegou pra mim, assim, perguntou por que era que a gente se aproximava das pessoas, né? Aí eu falei que eu não sabia. Aí ela disse pra comer. A gente se aproxima das pessoas pra comer. Isso é uma teoria que, me perdoem, eu não sei quem foi que escreveu, não sei quem foi que criou. Mas eu achei isso, assim, pela fala de vocês, pelo conto, eu achei isso a cara do Caio Fernando Abreu. E a cara do conto também, né? Porque é um comer tanto da antropofagia como do sexo mesmo, né? A gente sempre se aproxima de alguém porque a gente tá querendo ali alguma coisa que aquela pessoa tem. Oi, gente, boa tarde. Eu, na verdade, ontem, domingo, foi um dia assim que foi bem tenso na hora que eu fui dormir, porque eu tinha terminado de ler A Morte de Ivan Illich e depois eu fui ler o conto. E aí eu fui dormir assim, completamente transtornada. Que domingo leve, meu Deus! E logo domingo de noite, assim, né? Amanhã vamos começar com tudo. Enfim, e para quem não conhece, A Morte de Ivan Illich conta, né, não é nenhum spoiler, é a morte, né, o processo de morrer dele. E ele começa a se dar conta de como foi a vida dele. E Ivan Illich era quem estava na roda de Caio Fernando Abreu. E aí, quando eu li o conto, eu só pensei nessa personagem, a Dama da Noite, como alguém que estava fora dessa roda, e eu ficava o tempo todo, mas eu acho que ela realmente não queria estar nessa roda. Ela realmente não se encaixava muito bem nessa roda, assim, por conta da personalidade dela e por conta de ela não... Enfim, eu estou tentando, de fato, elaborar essas duas histórias na minha cabeça. Mas, quando eu penso nessa... Eu fiquei muito presa, assim, eu acho que por conta da leitura anterior, né? Em quem estava nessa roda. E fiquei imaginando realmente, quando ela tem uma parte no conto em que ela fala assim, que a gente deixa de ser alguma coisa e não percebe, e é justamente essa ingenuidade de querer pertencer a essa roda, enfim, que ela fala que ele não entende ainda, ela perdeu um pouco disso e ela não pertence a essa roda. E, enfim, foi só mais uma observação, porque eu estou em processo de elaboração dessas duas obras. Eu acho que vou ficar uma semana aí sem ler nada, porque estou completamente, assim, transtornada, impactada. Mas é isso. A minha impressão foi de que ela, de fato, não combinava com essa roda. E essa singularidade dela não se encaixa naquele padrão que a roda queria, e ela já não tinha aquela visão infantil, imatura, na verdade, assim, de ilusões que aquela roda exige. Ela já não tem isso e enfim, é isso. Lembrei que eu queria falar. Nesse sentido aí mesmo, desse pertencimento, despertencimento, desse desejo, eu fico chateado que os críticos da época não tenham entendido o teor político tão forte do Caio, né? Porque esse livro é escrito lá em 90, no processo ainda de redemocratização do Brasil. Então, eu acho que essa questão, isso que ela viu, essa coisa que é a Dama da Noite tem a ver com isso, né? Com esse processo ali no Brasil, em que, de repente, os sonhos, né, revolucionários pareciam possíveis, e nesse processo de redemocratização, esses revolucionários foram tolhidos dos seus desejos e a roda continuou girando para quem tinha. Enfim, não mudou muito a configuração das coisas, a estrutura das coisas. Então, eu acho que esse despertencimento é político, né?
faz parte desse movimento da história mesmo. Nesse sentido, esse depoimento geracional dele, para mim, aparece forte nisso, né? Essas sequelas da ditadura, né? E desse sonho que poderia vir a ser e nunca foi, de fato, né? E dessa Sim. juventude que estava chegando e não tinha tido contato com isso. Acho que é também sobre isso. Né? E essa figura, né, João, do dentro e do fora, né? Os que estão dentro e os que estão fora, né? E o boy está dentro, né? O boy Sim. que a gente parece uma ideia de juventude, né? E toda essa questão das ilusões da juventude, né? Estão dentro da roda. E ela fora, né? E ela já apartada, né? Uhum. Dessa roda, que não a deixa entrar, né? Uhum. É como se... Ai, não sei, gente. Eu vou trazer uma imagem que tá muito na minha cabeça. Eu não sei se algum de vocês já viveu essa experiência, a noite paulistana, capital, a noite de São Paulo. Alguém já viveu a noite de São Paulo? A de São Paulo, não. A do Rio, acho que parece um pouco, né? Não vou... Pois mas, então. sim. Pode ser que pareça, mas o conto... o Caio Fernando, ele é paulista? Ele é o Não, quê? ele é do Rio Grande do Sul. Do Rio Mas ele Grande do morou em Sul, São né? Paulo. Ele morou em São Paulo. Muitos Tá, anos. porque eu namorei um cara que eu namorei 5 anos, e ele morava em São Paulo. E ele morava bem no centro de São Paulo, na República. Centrão mesmo, coração velho de São Paulo. Do lado da Ipiranga, da rua Ipiranga com a Avenida São João, onde alguma coisa acontece no coração. Era um clichê, assim, ele morava bem do lado. E eu frequentei, né, bastante a noite paulistana nesse contexto do centro. Gente, esse conto, por isso que me cheira muito a decadência, porque eu acho que só quem está em... É uma experiência muito metropolitana, sabe? A decadência da noite de uma grande cidade Sim. é algo extremamente impactante. É algo assim... Eu era do interior, né? Eu sou do interior, né? Eu sou do interior de São Paulo e quando eu fui à capital e tive a experiência de viver, né, durante alguns anos, essas noitadas, vamos dizer assim, na noite paulistana, do centro da cidade, é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, o que eu vi lá, do nível de decadência mesmo, sabe? De você ver a solidão escancarada, de você ver o anonimato, de você ver a violência, de você ver o sexo sujo na rua, o abjeto. São coisas assim, a vulnerabilidade, a pobreza, as drogas, sabe? A infância destruída na rua, sabe? Assim, gente, é uma coisa que eu acho que eu teria realmente que... Não sei, eu tenho medo, que tá gravando, né? Eu tenho medo de trazer, assim, mas tem algumas cenas, por exemplo, que são extremamente marcantes. Eu vou contar uma delas, que me lembra um pouco. 2 delas eu vou contar. Uma delas, eu estava, né, na casa, né, desse meu namorado, e eu estava na janela, e eu gostava muito de... Imagina, menina do interior, né? Eu gostava muito de ficar na janela olhando a movimentação, porque ele morava muito próximo do que era a antiga Cracolândia, né? Então, eu via muita movimentação da Cracolândia, né? Da forma como eles se reuniam, assim, umas 200 pessoas, parecia uma revoada, assim. Juntava, de repente sumia tudo, sabe? Uma coisa impressionante de ver. E eu ficava muito assistindo isso. E tinha os botequinhos, né, que ficavam nas redondezas. E você via a decadência, sabe, dessas pessoas com esse delay, sabe? Do desejo de estar junto, mas a exclusão absoluta de que elas poderiam viver. Ao mesmo tempo que a noite era um momento que elas poderiam aparecer, a noite é extremamente difícil, sabe? Porque é tudo sombra, né? É onde as coisas piores podem acontecer, sabe? Questão de vulnerabilidade, de solidão. Eu ficava muito assistindo isso, assim, da minha janela.
Mas teve uma experiência que para mim foi inesquecível até porque eu passei mal de ver. Foi uma vez que eu estava voltando da casa de uns amigos, a gente estava voltando a pé e a gente inventou de pegar um atalho por uma rua lá do Aroche. E a gente inventou de pegar um atalhozinho numa rua, tipo como é que chama isso? Tipo um gueto, não é um gueto, é uma rua menorzinha, assim, uma travessa, esse é o nome, uma travessa. Ai, meu Deus, eu não sei nem explicar o que eu vi nessa rua. Uma ruela, isso. É uma ruela, na verdade, não é nem uma viela. A hora que eu entrei nessa rua, era uma rua que, por ela ser uma rua meio outsider, assim, né, ela não era uma rua principal, tinha todo tipo de coisa acontecendo nessa rua, desde sexo, assim, na rua, até uso de drogas, até pessoas nuas, aquela coisa muito exposta, sabe? Aquela coisa suja, aquela coisa fedida, sabe? Aquela coisa, assim, de um nível de decadência, sabe? Ao mesmo tempo de uma liberdade absoluta, uma decadência absoluta também, uma coisa muito mista. Eu lembro que gente, foi tão impactante para mim que eu vomitei, pra vocês terem ideia. Eu não consegui chegar na rua sem vomitar, de tão chocada que eu fiquei. E, tipo, no meio disso tudo, crianças dormindo nas sarjetas, entendeu? Uma cena terrível, uma cena assim que eu falei, meu Deus, que mundo é esse, sabe? O que é isso, sabe? Então, a hora que o João me falou dessa questão da exclusão e da inclusão que a roda traz, né? Parece que é isso, sabe? A roda ela vai girando e ela vai moendo as existências, sabe? E tem pessoas que vão ficando de fora, e tem pessoas que conseguem ficar dentro, que conseguem se encaixar e coisa e tal, mas tem essas figuras cujas vidas são moídas, sabe? E elas ficam ali vivendo vivendo dos restos, sabe? Nossa, gente, uma coisa assim. E eu acho que a noite de uma cidade grande, claro que isso não é demérito de São Paulo, né? Acho que em qualquer metrópole isso acontece, mas eu acho que o conto me despertou um pouco esse sentimento, sabe? Agora eu consegui um pouco chegar, por isso que eu fiquei tão impactada. Me lembrou muito, me cheirou muito essa decadência, sabe? Dessas experiências que eu tive nos meus 20 e poucos anos em São Paulo, nas ruas de São Paulo. Né? Assim, eu poderia contar milhares de histórias. Um dia eu conto, assim, um dia que não esteja gravando. Porque são coisas muito impactantes, né? Muito impactantes. Eu já vi coisas absurdas, gente. Eu já vi criança num dia que eu ia na padaria cedo, eu sempre dava, né, café da manhã para as crianças que ficavam ali, né, na padaria e tal. Eu já presenciei, por exemplo, tinha um menininho que eu gostava muito, e eu sempre dava comidinha para ele e tal. Comprava o café da manhã dele, coisa e tal. Um dia ele apareceu sem mão. Porque um traficante cortou a mão dele, entendeu? Então, tipo, é nesse nível, é isso que eu tô falando, entendeu? São coisas muito decadentes, entendeu? E muito impactantes, assim, de uma miséria mesmo da vida. E esse conto, a crueza dele me levou para esse universo, entendeu? Dessa coisa dessa cena, sabe? De pessoas que queriam ter tido o amor, queriam estar dentro, mas já não conseguem estar dentro, porque viram demais, sabe? Uhum. Essas pessoas que têm esse tipo de experiência, é muito difícil elas conseguirem conviver com a ilusão necessária para estar dentro da roda, entendeu? Elas já viram coisa demais. É um desejo irreparável, né? E eu me identifico muito com esse relato seu, porque a noite carioca e a vida carioca não é muito diferente também, não. A gente compartilha direto, né, as pessoas que moram lá, meus amigos e que moram comigo e tal, como a gente via muitos moradores de rua, né, e a própria noite. Gente, o centro do Rio de Janeiro cheira mijo. É uma coisa, assim, louca. A Lapa cheira mijo, assim, cheiro forte de mijo mesmo. Então, tem isso. Eu acho que o Caio viveu muito essa noite e tentava encontrar beleza ou dar beleza a essa vivência. E eu acho interessante que, hoje em dia, a população LGBT, ainda que sofra muito, não colocada tanto nesse escopo, né,
dessas pessoas completamente abjetas, completamente fora da roda. Hoje, pessoas LGBTs têm alguma acessibilidade, outras mais que menos, né? Existem recortes aí diferentes, mas ele insere as pessoas LGBT, por mais que a Dama da Noite não seja declaradamente LGBT, ela pode ser uma travesti, pode ser uma drag queen, pode ser uma mulher vivendo a sexualidade livre dela, do jeito dela, mas está inserido nesse contexto, né, queer. Ele é inserido dentro do contexto queer e é mostrar como essas pessoas eram vistas mesmo, onde elas eram colocadas. Hoje em dia não é mais desse jeito, mas existem outras pessoas que estão nesse lugar que os LGBT saíram um pouco, né, alguns, mas essas vidas existem, né? Eu acho que ele tenta dar beleza a isso que ele viu, a essas vivências, porque essas pessoas estão produzindo belezas, significados e subjetividade dentro desses contextos. Eu acho que andar nesses lugares é um pouco isso, né? É se defrontar com essa imagem impactante, mas saber que aquilo é uma vida, né? Uma Ai, vida adorei, de adorei. verdade, né? Sim, adorei o que você Produtiva. falou. Adorei, Pois João. é. E acho que Perfeito. existe beleza também nisso, sabe? Eu acho que existe uma Existe. beleza melancólica ali. Eu sou apaixonado pela escrita dele. Eu acho que as imagens que ele traz são muito belas, apesar de serem muito tristes e assim insuportáveis às vezes, né, de entrar em contato. Mas existe uma beleza muito profunda, sabe, nessa em mostrar essa realidade, sabe? Ele denuncia a partir da ele mostra e denuncia e descreve, sabe? Eu acho tudo de... Eu acho que isso que você falou de dar beleza a, a essa coisa mais sombria, acho que é, é uma coisa interessante mesmo, porque rompe, né? Rompe com esse lugar da. É como se ele brincasse, né, com o lugar do feio e do belo, né? Ele cria uma porosidade entre o feio e o belo, o feio e o belo, né? Porque, querendo ou não, é uma dama da noite, é uma figura bonita, né? É uma flor, né? Cujo perfume é forte, cujo perfume é difícil de aguentar, entendeu? Que só abre de noite, né? Então tem toda uma beleza nisso tudo, né? E é uma beleza na decadência, né? Que é uma beleza mais difícil da gente lidar, porque ela não é facilitada socialmente, né? Tudo socialmente encaminha para a gente ter outro referencial de beleza, né? Então ela exige mais. E isso que você falou é muito interessante, que as vidas estão acontecendo nesse registro. Se as vidas estão acontecendo dessa forma, ali também existe beleza, já que existe vida, né? É claro que, né, não vamos romantizar, né, quando a gente fala, por exemplo, de pobreza, né, de exclusão, né, claro que existe vida, mas não vamos também romantizar as condições que muitas vidas são jogadas, né. Nossa, gente, estou impactadíssimo. Fechado. A Juliana deu um depoimento aqui no chat, bonito também, né? Eu acho que todo mundo ficou um pouco impactado, um pouco, né? Oi, gente. Gente, Voltou, Clarice. Peraí. Fala, Pode Clarice, depois falar. eu falo. Quem fala, então? Devlane, fala, então. Depois Clarice fala. tá bom. É, eu tô muito afetada agora e eu acho. Peraí, João, antes de tudo, olha, João, eu tô muito afetada porque eu acho que esse momento aqui agora com vocês reproduziu algo que eu sinto lendo ele. É tipo, é a sensação de você estar dormindo e de repente você acordar subitamente assim, tipo, porra, o que foi isso? E, e muitas vezes, quando eu tô lendo ele, eu sinto como se eu tivesse que parar pra respirar. É assim que eu tô agora, tipo, nossa, eu tô muito afetada.
E eu tô aqui parando, respirando, pensando na vida, não sei o quê. Eu tinha até anotado coisas aqui pra falar, mas se perdeu assim. Eu só queria falar um pouquinho do perfume, né? Que o perfume aparece muito no conto. O que é o perfume, senão um traço de de uma vida, no caso, principalmente nesse conto, né? O perfume ali aparece como um traço de uma fantasia. E é muito forte esse trecho aqui que ela fala assim, porque o rodar dela é o rodar de quem consegue fingir que não viu o que viu. Nossa, mano, nossa, é cru. E o Caio é super intenso, né? Igual vocês já falaram. E eu sempre achei isso dele. Ele é um autor muito importante na minha vida. É, e eu sempre senti essa visceralidade dele, assim. Ele é muito intenso, mas não no sentido romântico, mas real, sei lá. Sei lá. É isso. Oi, gente. Tá me ouvindo bem agora? Ai, perdão, gente. Meu microfone morreu, eu acho. É, acho que eu tava falando da música, né? Vocês ouviram até aí? Pronto. A música do Chico. E o Chico sempre me lembra um grito, assim, durante a ditadura militar. E eu fiquei pensando, aí eu fui olhar a data do livro, parece que publicou em 88, e a ditadura militar acabou em 85, e depois que o João falou, aí eu fiquei pensando, tá, então não foi uma viagem total, assim, pensar sobre isso. Mas acho que o que mais me afetou foi esse grito de representatividade que o Caio dá em seus contos, pelo menos nesse, mas eu acredito que nos outros também. Se a gente, hoje, né, em dia século XXI, convive com tanto preconceito, tanto, é, tanto do tema de sexualidade, mas também do que ele traz sobre a AIDS, né? E é muito forte isso, porque eu construí esse diálogo da dama com o boy, eu construí como se fosse em um bar, sabe? É céu aberto e os dois estavam conversando e bebendo, mas depois no fim que ela sai e ela vai para casa se esconder, parece, porque já estava claro, deixou de ser escuro e eu relacionei isso muito à sociedade. E quando falo de sociedade, eu também me incluo, porque parece que quando a gente fala sobre esse tema, principalmente relacionado a pessoas soropositivas para HIV, parece que a gente fala sussurrando, sabe? Que é escondido, que é perigoso falar sobre. E eu dei uma leve viajada quando estava lendo, porque durante toda a leitura eu não consegui enxergar a dama como uma mulher. Eu sempre enxergava a dama como uma personificação. E mais doida ainda porque eu enxergava como uma personificação do próprio vírus, do HIV. E pode ser completamente loucura, mas foi como eu enxergava essa coisa de escondido, sabe? E não, as pessoas não podiam fazer parte dessa roda gigante e, e ao mesmo tempo ficavam ali à margem, sabe? Fora desse todo social. E acho que foi isso que foi o que mais me afetou. E eu amei muito Caio. E com certeza eu vou terminar de ler o livro, e como eu fiz com Olhos d'Água, da Conceição, que também foi uma leitura fenomenal. E a última coisa que eu anotei aqui foi a correspondência com o presente, que eu achei engraçado. Que parece que, quando eu vi a foto do Caio, né, eu nunca tinha visto a foto do Caio, mas para mim pareceu muito, sabe, um amigo que de muito tempo que você vai
tomar um cafezinho de tarde, sabe? E conversar sobre a vida e conversar sobre literatura. E foi bem isso a literatura dele e o conto dele. E a coisa que eu achei engraçada foi essas palavras que a gente diz no cotidiano, né? Eu achei muito engraçado quando eu li boy. Eu fiquei, ué. Ou quando eu li gatilho, que é uma palavra que a gente fala muito, né? E também quando ela fala assim, a dama fala, e tá tudo bem, que é também outra frase que a gente sempre tá falando, né? Termina sempre, e tá tudo bem. Foi engraçado perceber isso. Foram essas adaptações. Que, assim, particularmente para mim, diga-se de passagem, eu já tô de saco cheio do e tá tudo bem. Ai, gente, não aguento mais ler isso. Ave Maria. Não tá tudo bem, tá tudo bem. Chatos. Ela pode ser o próprio Caio também. A Janine comentou aqui da Dama da Noite, né? Mais alguém quer falar, gente? Eu sinto que esse encontro, assim, ele renderia mais um, né? Tipo, por causa do impacto mesmo, sabe? Parece que ele renderia mais um assunto com aquela relida básica, sabe? Depois da discussão, você relê o conto, visitar ele de novo depois de tudo isso que foi dito. Eu tô com essa impressão, assim, Milena, de que eu vou ler ele de outro jeito. Mais um sem gravar. Boa, Janine. Assim você conta todas as histórias, Milena. Ai, gente. Nossa, eu já vi cada coisa, gente. Ainda bem que eu nunca estava envolvida, né? Mas, assim, de ver, né? Assim, é muito... A noite metropolitana é uma coisa muito doida. Ai, gente, Clarice falou uma coisa que eu acho importantíssima falar nesse conto, que é a questão do HIV mesmo, e da AIDS, porque esse livro é o último livro dele. E foi quando ele já sabia do diagnóstico da AIDS. Então, inclusive, eu indico muito o primeiro conto desse livro, que chama Linda, uma História Horrível. E aí tem um tom todo autobiográfico também, que é de um filho que volta para a cidade natal, para a casa da mãe, para contar uma história. E aí tem Linda, que é a cachorra que está lá. E o livro inteiro, basicamente, é permeado pela questão do HIV. Ele até fala que esse livro pode ser lido como um romance com histórias soltas que não se conectam narrativamente, mas que existe um fio condutor ali que guia elas. Alguns dizem que é a AIDS, outros dizem que é o amor, esse desejo e tal. Mas eu acho que é importantíssimo para entender toda a obra dele, até porque ele era uma pessoa queer, né, para não dizer gay, porque ele não se auto-intitulava como homossexual, ele tinha um problema com essa definição, inclusive, mas que estava inserido nesse contexto, e antes do diagnóstico havia o medo, né, da AIDS, que pairava sobre as pessoas, que é um medo que a Dama da Noite traz, reporta, né, que é um medo que também corta, né, que tolhe o desejo, que antes esse desejo parecia mais que sujo e tal, ali, obscuro, as pessoas transavam e faziam, e viviam sua sexualidade livremente, e esse desejo vem e corta, talvez seja isso que a Dama da Noite tenha visto, que não caiba mais na roda, e que esse boy novinho, lisinho, não saiba nada sobre. A AIDS aparece nesse ponto, nesse sentido, e eu acho que é um tema muito recorrente, ele estava vivendo isso, ele expôs isso de diversas formas nesse ponto. Ele perdeu amigos, ele perdeu amores, tem uma história super triste, que de um amor muito épico aí do Caio com o jornalista, não lembro detalhes da história, para até estar falando besteira, a Raíssa vai saber melhor. Mas esse jornalista que ele conheceu aqui no Brasil, que voltou para a França, que ele só recebeu a ligação contando que esse jornalista, por quem ele era apaixonado até então, depois de muito tempo, havia morrido em decorrência da AIDS. E aí existe todo esse atravessamento, sabe, dessas perdas. Eu acho que esses personagens são abjetos assim também por isso, né? Existe esse recorte também, tanto do LGBT, mas também do portador do vírus, né? E a Dama da Noite fala disso. Eu acho esse trecho aqui maravilhoso, que ela fala: eu sou a Dama da Noite que vai te contaminar com seu perfume venenoso e mortal. Eu sou a flor carnívora e noturna que vai te entontecer e te arrastar para o fundo de seu jardim pestilento. Eu sou a Dama que, sem nenhuma piedade, vai te poluir com todos os líquidos, contaminar teu sangue com todos os vírus. Cuidado comigo, eu sou a Dama que mata, boy. Eu acho isso, assim,
muito tenso, forte. terrível e intenso. E é mesmo. E pensando nesse intertexto, né? Que, na verdade, é atravessado pela história dele, né? Como uma pessoa que viveu, né? Com HIV, é muito forte. Esse conto aí, eu acho que tem esse atravessamento, sim, que Clarice falou, que você falou, né? Do lugar da Dama da Noite como um lugar de experiência de Caio, né? Forte. Ó. E é muito interessante o diálogo dela com o boy, né? Porque cria dois níveis muito assim. É como se ela tivesse uma profundidade, uma espessura, assim. É como se aquela mulher encarnasse, assim, tipo, um monte de experiência, um monte de saber, um monte de coisa. E ele uma leveza, uma frivolidade, uma ingenuidade, uma superficialidade, né? Uma coisa assim, né? Ela, às Chove. vezes, nem tá falando para ele, ela tá falando para si. Ele não vai entender, ele não vai conseguir Isso, assimilar aquela isso, profundidade. Tanto que ela isso. fala, sabe nada, você Sim, só sim, me deixa falar, não quero falar disso agora. isso, Sabe? É muito foda. muito. Bom, gente, e aí? Mais alguém? Tô até precisando tomar uma água. O que, Gabi? Fala aí. O lance do dinheiro. Que ela fala bastante no começo também. Eu posso pagar, eu tô pagando a bebida, então enquanto eu estiver pagando, você vai me ouvindo e não enche o saco, assim, de muito forte, assim, de silenciar, de não sei. Me marcou bastante isso também, eu lembrei agora que vocês falaram. Ai, ai. Mais alguém, gente? Eu vou ler o comentário de Juliana. Uma ambiguidade que trouxe desconforto para mim, que me senti nesse lugar de inocente, de boy, enquanto ela representava toda uma realidade que não era vista ou vivida por mim, mas que estava ali o tempo todo. Sim. Interessante, Ju. Uma questão isso eu realmente me impactou, uma questão geracional mesmo, de uma velhice, né, que significa um número de experiências muito maior, ou mesmo que não seja uma velhice, mas uma questão de muitas experiências versus algo com pouca experiência, ou com pouca visão da realidade da vida, sei lá. A Bia está falando aqui no chat. Ela falou, mas se o impacto foi grande hoje, imagina o impacto em 90. Ô, Milena, desculpa interromper um pouquinho. Diga. Você gostaria de anunciar o novo membro mesmo ao vivo ou por e-mail mesmo? A gente pode falar, né? Aqui, e depois a gente faz a comunicação formal por e-mail, né? Pronto, era isso mesmo. A gente a gente fez, né, aquela chamada, né, gente, para quem quisesse integrar a equipe de organização, né? Nesse caso seria para ficar junto com a Larissa, né, na logística do clube. E o Carlos Daniel, né, foi a pessoa que quis participar, né? Se interessou por participar. Então,
já anuncio, né, que você vai fazer parte dessa equipe, junto com Larissa, principalmente, numa dupla aí com Larissa, mas claro que em diálogo com todos nós, né, os 4 da equipe, os 4 não, 5 da equipe, e daí a gente vai fazer a comunicação por e-mail, tá, Carlos? E daí, a partir do início do semestre que vem, você já integra, daí a gente combina, né, um encontro virtual aí para passar as informações, né, tudo para iniciar no semestre que vem. Seja bem-vindo aí com a gente, vai ser muito legal essa novo membro, né, dos bastidores. Mais alguém, gente? Ou a gente pode finalizar? Eu pretendo ler mais, porque realmente eu não conhecia, e eu agradeço, eu acho que o clube, ele tem esse a mais, né, dele poder proporcionar contato com literaturas, com autores, né, de literatura que eu não teria contato, ou muitos de nós não teríamos contato, né, então, acho que Caio, hoje, ele simbolizou para mim uma coisa muito viva do clube, sabe? Embora ele tenha traído, ó meu ato falho, ele tenha trazido uma proposta dessa crueza, né, da realidade, né, com uma estética da sombra, vamos dizer assim, ele, ao mesmo tempo, ele trouxe um tapa de vida na gente, né, porque todo mundo ficou impactado com a leitura, né, eu acho que ninguém tava todo mundo meio, tipo, quer dizer, tô falando por mim, né, mas eu não estava esperando o que eu li. Ô, Milena, rapidinho, só dizer bem-vindo a Carlos também, presente qualquer coisa, estamos aqui. E eu estava aqui pensando quando o pessoal terminou de falar e tal, e nesses momentos de silêncio, assim, que a gente geralmente tem. Tinha tempo que a gente não tinha um encontro desses, assim, que a gente ficava, né, só digerindo e as coisas reverberando, assim, mas isso que você falou, desse tapa de vida que a gente levou é muito legal, é muito importante. Eu lembro que, acho que a última vez que eu fiquei assim foi quando a gente discutia a sustentável leveza do ser, que trouxe esse aspecto filosófico, né, de se deparar com essa angústia de existir. Mas hoje foi sensacional. Sempre é bom, né? Mas, assim, até então a gente estava ouvindo nessa linha de raciocínio mais tranquila, digamos assim. Agora, hoje foi... Parece que Caio fez uma coisa muito importante no Clube de Literatura. Ele fez faltar palavras. Eu acho que isso foi muito interessante, né? Num Clube de Literatura, faltar palavras é algo bem importante para a gente dar valor à literatura. Gente, eu tava com tanto medo, porque eu falei, cara, esse conto é muito mais pesado do que tudo que eu li até agora, pelo menos no clube. As pessoas vão achar o quê de mim, que eu sou pessoa louca. Mas falei, vou mandar. Ainda mandei 2 vezes. Aí mandei a primeira vez, não ganhou a votação, falei, ok, é o destino. Mas aí surgiu de novo, falei, é agora. Vai com fé mesmo. Queria impactar. Não, mas foi ótimo. E, gente, vamos já. Dessa vez a gente demorou um pouco, né? A gente deu uma vacilada de tempo aí para fazer a votação e as indicações. Vamos tentar fazer essa semana ainda as indicações e daí levem em consideração essa abertura, né, que a gente tem para autores, né? Não fiquem muito. Às vezes a gente fica querendo agradar, né? No sentido tipo, vou indicar, ou então mesmo essa lógica que João trouxe agora, que é compreensível, né? A gente fica, nossa, mas se eu indicar esse autor, o que vão pensar de mim, né? Tentem não restringirem as indicações de vocês por essas antecipações, né? Por esses julgamentos, o que o outro vai pensar de mim, ou que esse autor, lá, entendeu? Tentem fazer as indicações e deixar que a gente escolha. A gente vai escolher o que a gente quer ler, né? A maioria vai escolher o que a gente quer ler e o que a gente vai ler, e
e deixa isso fluir, sabe? Tenham liberdade, é isso que eu quero dizer, tenham liberdade de fazer a indicação que vocês têm vontade de fazer, tá? Não restringam as indicações de vocês, porque olha como foi rico, entendeu? Uma escolha que pautou aí num desejo, num amor, né, que João tem por um autor, por exemplo. E isso abriu a possibilidade da gente ter essa experiência. Então, tipo, vamos deixar fluir. Em muitos momentos a gente ficou, no início do clube principalmente, a gente ficou muito nos clássicos, né, nos grandes nomes da literatura mundial. Eu acho interessante a gente ir realmente criando uma pluralidade, a gente poder visitar diferentes lugares da literatura, não só brasileira, mas porque a literatura ela é muito rica, sabe, para a gente ficar, sei lá, repetindo, né? A gente não precisa ser repetitivo. Eu adorei. Tá bom, gente? Gente, eu só queria falar uma coisa aqui rapidinho, antes de Fale. terminar. Eu queria agradecer por fazer parte da equipe no próximo semestre e agradecer João, porque ele vai fazer eu ler esse livro aqui que é o melhor de Caio Fernando Abreu, que tem contos e crônicas. Então eu quero agradecer que agora, devido a esse conto, me deu a vontade de ler o livro todo agora. Então, são mais de 245 páginas de contos e crônicas, então tem bastante história e crônica para ler e se desfrutar. Então, muito obrigado aí pela indicação. Sucesso total, gente. Vamos lá, então? Um beijo a todos. Obrigada, João, pela curadoria, pela indicação. Obrigada a todos por compartilhar, foi muito legal. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde.
Tchau.